Tema de hoje, então. Vamos entrar no nosso tema de hoje, numerologia. Tem uma numerologia bem interessante, de um fato bem atual. O Papa Bento XVI, ele já vem com a tônica da torre, que é o arcano 16, que tem uma vibração de quebra, né? E eu não sei se vocês perceberam, se vocês acompanharam, tudo é causal, né? Tudo é causal. Nós tivemos um raio caindo sobre a Basílica ali, de São Pedro ali, exatamente às 18 horas de Roma. 18 horas é um horário sagrado, por lei, né? 18 horas é a hora da Ave Maria, né? Então ali você pega, você vê um pouquinho dessa parte da numerologia, é bem interessante, né? A força do arcano, porque os arcanos do tarô também estão ligados a números. Hoje a gente vai falar de tudo um pouquinho. Vocês vão perceber que o quanto o lado oculto reserva de realidades ligadas a números, que vocês podem fazer associações, porque tudo é contábil. Tudo quando recebe uma determinada forma, quando está no universo manifestado, já começa a história de números. Tudo. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de tarô, nós falamos dos 22 arcanos maiores do tarô. Que o número 22, já por excelência, traz uma força maravilhosa. Uma coisa que eu digo, todos os números que se repetem, né? 11, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, todos eles trazem uma força muito intensa. Por isso que na numerologia mais clássica, vamos dizer assim, eles são tidos como números de poder. E o 22, de toda a realidade cósmica, ele é muito importante. Por quê? O 22, ele traz a origem do DNA cósmico celeste que formou a humanidade. Quando nós falamos dos anjos caídos, nós estamos falando do padrão do 22. Então, quando o 22, que foram estrelas que caíram aqui no planeta Terra, isso representa o quê? Representa a quantidade de anjos que, como consciências, estavam aqui presentes, formando o que foi gerado como sendo a nova humanidade. Isso são etapas bem anteriores, né? Que a gente chama de Lemúria e Atlântida. Lemúria, quando nós éramos no início, gigantes, cíclopes, né? Ali os anjos caíram, mas eles caíram como consciência desse padrão 22. Eles não tinham corpos. Isso que eu quero que vocês entendam. Eles caem como consciência e são 22. Quem tem 22 aí na data de aniversário já pensa um pouco sobre isso. Aí então, quando cai essa consciência aqui na face da Terra, vejam que legal que é isso. O ser humano, num estado embrutecido, ele começa a sentir o impacto dessa queda e com o tempo ele começa a se tornar um ser humano mais perfeito. É criado o sexo, o ser humano deixa de ser um andrógeno bruto, e o ser humano começa a se tornar o que viria a ser no futuro nós. E isso ocorre o quê? Na Atlântida. Na Atlântida o ser humano está com os dois polos bem definidos, que era o finalzinho da Lemúria, e aí os anjos que caíram, esses primordiais, eles começam a ter condições de, como consciência que eles eram somente, no início, a ter corpos. Então eles entram na consciência de humanos que tinham corpos propícios para receber a consciência deles. E quando eles entram em corpos humanos, alguns mais atraídos para o polo masculino e outros atraídos mais para o polo feminino na Atlântida, eles se misturam. Eles começam a escolher os melhores humanos para que daí surja o que a gente chama de semideuses, ou, como falavam os gregos, os titãs. Tudo isso está ligado ao número 22, que está ligado aos 22 arcanos maiores do tarô. Todo mundo que traz a sina do 22 traz essa força ligada à sua própria energia. No final eu vou explicar como você faz essas projeções ligadas às próprias datas de vocês e como vocês podem fazer algumas projeções também. Primeiro nós vamos falar de toda essa parte da numerologia. Voltando ao 22, quer ver que interessante? Você tem os 22 arcanos maiores do tarô. Arcano quer dizer segredo, profano, uma coisa que não é profana, uma coisa que é sagrada, guardada em arca, daí que vem a palavra arcano. Se você pegar os valores das letras hebraicas, olha que interessante. As letras hebraicas, quando você pega e você coloca em números os valores das letras, você tem a contagem na Cabala assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não tem 11 na cabala. Do 10, você sempre vai ampliando a potência do zero. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Depois os últimos, 100, 200, 300, 400. Então a última letra hebraica tem valor 400. Que o 2 mais 2, dos arcanos maiores, gera o 4. E quando você pega o 400 das letras hebraicas, que é o final do valor da letra Tav, 4 mais 0 mais 0 é 4. Porque o número que rege o planeta Terra hoje é 4. Sempre, né? Quando a gente fala do valor do 4 hoje, que tem 4 também, a data de aniversário, está ligado diretamente a esse lado humano da sua própria evolução. Agora, quer ver o segredo do 400 ligado ao último número da letra hebraica? Porque 400 é o número de ovulações que uma mulher possui. Porque a mulher é a própria representação do planeta Terra. Então, quando a mulher gera seres, quando ela ovula e ela começa a gerar, ter a potencialidade de seres, são 400 vezes. Então, o planeta Terra, ela também, o nosso planeta, oferece matéria para que todos os reinos que estão aqui manifestados tenham condições de estar nesse jogo evolutivo. Então, da mesma forma, quando você pega o padrão do 400, dessa última letra hebraica, você tem a Terra criando, gerando. Por isso que os ocultistas pegaram nos arcanos maiores, transferiram o arcano 21, o mundo, para o arcano 22, que representa o ser humano desenvolvendo e vencendo e decifrando a esfinge dentro de si, que a esfinge tem 4 animais, para que uma quinta realidade ocorra. Então, quando nós pensamos em todas essas ciências, a cabala, a própria astrologia em si, a astrologia, de uma forma fantástica, ela traz todo o mistério da evolução dos 7 anjos, se projetando no ser humano, formando 12 hierarquias. Esse é o mistério de quem tem 7 no mundo, etc. Então, hoje nós vamos conversar, fazendo um link com todas essas forças, com todas essas realidades, para que você possa se posicionar com os seus dados pessoais. Com os seus dados pessoais, nessa parte, nesse prisma mais oculto, nessa visão um pouco mais diferenciada, quem é você? Quem é você nisso tudo? Quem é você nesse processo? Então, depois que eu lançar todo esse sequencial de números e de forças, você tem que pegar isso e aplicar em relação a você mesmo. Fazer uma meditação, fazer uma reflexão, falar assim, pô, se eu tenho este número como sinal em relação a mim, é sinal que alguma coisa ligada a esse padrão, a esse desenvolvimento, a essa força, eu possuo. Mas como que eu trabalho isso? É aí que vem o segredo. A chave real de tudo isso, ela acontece depois que você recebe o conhecimento, principalmente o oculto e o teosófico, que eu passo aqui. Aí depois que você recebe isso, você observa os seus próprios dados. Aí você fala, poxa, eu tenho essa força. A verdade não vem do que eu estou falando. E muito menos da sua negação ou da sua aceitação. Ela vem depois que você parou, analisou bastante e você formou a sua verdade. Através do que foi passado aqui, e aí você desenvolve o seu próprio estado de consciência. Um exemplo que eu já dou de cara em relação à numerologia pessoal, isso eu já falei várias vezes aqui, e hoje vocês vão ter condições de comprovar de uma maneira mais direta. O número reduzido do ano que você nasceu é um número espiritual muito forte ligado à sua evolução. Um exemplo, uma pessoa que tenha nascido em 1970, você soma o 1 mais o 9 mais o 7 mais o 0, você vai ver que o 17 é uma força que está ligada a ela. Então, tudo que está ligado à magia do 17 traz energias ligadas à força e ao desenvolvimento desta pessoa. E aí ela traz um arcano maior, ela traz uma associação, que eu já vou ensinar como que vocês fazem isso, ligados a planetas, a forças e etc. Então, seria assim um convite nessa palestra, um convite à observação. Um convite onde o conhecimento, através dos números, será passado para vocês, e através disso você vai formar a sua própria reflexão, ok? Então vamos lá. A origem de tudo. A origem de tudo está onde? No zero. No zero. Tudo começa do zero. Por que o zero? Vamos entender esse símbolo aqui, o zero. É a forma perfeita.
é a forma escolhida por Deus para gerar e fazer tudo e todas as coisas. Como assim? Quando você observa o movimento dos astros ao redor do nosso Sol, tudo é no movimento circular. Na verdade, uma elipse, mas elipse, círculo, a mesma coisa. Então, quando você pega o zero representa um número que você pode colocar como fonte. Fonte geradora do mundo causal. Vamos entender isso. Aí você fala assim, mas eu não tenho zero no meu número. A única pessoa que tem zero é uma pessoa que nasceu em 1970, 60, ela tem zero. Todas as pessoas, se você de repente nasceu do dia 1 ao dia 9, você tem o zero, porque é 01, é 02, é 03, é 04, é 05, é 06, é 07, 08, por isso que a Cabala utiliza o 9 como padrão de consciência, que são 9 hierarquias, que daqui a pouco eu falo delas aqui. O 9. Quando você chega no 10, o 10 inverteu a potência geradora do zero. Vocês estão entendendo? Ele sai da esquerda e ele é projetado para a direita. Como dizem nos princípios e nos anais da iniciação, toda a evolução parte da esquerda para a direita. Não pensem em canhotos e destros aqui. Eu estou querendo dizer esquerda no sentido que você está transformando energia em consciência. Por isso, o 10 representa o padrão de várias consciências que já se manifestaram, e o zero como força criadora, ele se torna o quê? Consciência, ele não é energia. Aqui é o 01, é o primeiro passo do zero, da energia se tornando consciência. Aqui o 02, o padrão do zero como força de energia e consciência tem duas consciências já. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você chega no 9, por isso que nos livros você vê sempre falando da Cabala utilizando 9 hierarquias, a novena dos santos e dos anjos. No número você está fazendo a mesma coisa. E no número que você de repente tem, no seu nascimento, como dia, traz um pouco dessa energia. Você veio, a dica que eu estou dando, preste atenção. Hoje você pode ter nascido, alguém nasceu no dia 0? Quem nasceu no dia 0 aqui? Alguém nasceu? Fala para mim, não existe isso. Você pode ser ou no dia 1 ou no máximo dia 31. O 31, qual é o número da Terra que eu acabei de falar para vocês? Não pode passar daqui. Entenderam o lado oculto do calendário gregoriano? Tá na cara. Tá na cara, caramba. Tá na cara. Tira isso. Tá na cara. Então quando você começa a fazer uma abstração no mundo dos números, você fala, não, tem alguma coisa. Aí quando você começa a perceber que existe alguma coisa, o que você tem que fazer? Você tem que lançar a abstração. A abstração representa você utilizando seus estados de consciência superiores, que hoje você chama do quê? De intuição, percepção, sensibilidade, abstração, iluminação. Não importa o nome, o que importa é o que ela é. Agora veja lá, veja que interessante, vamos voltar ao princípio. O zero é a força geradora de tudo e de todas as coisas. Depois eu volto para cá para vocês entenderem os números aqui. Nos é ensinado nos compêndios teosóficos que Deus, ele é um pensamento. Não dá para você dar forma para Deus. Quando o ser humano pega e ele antropomorfiza, eu falei certo? Deus, falei devagar para ele lá, que ele coloca no YouTube. Então, o que ocorre? Você já está tirando a verdadeira origem dele, você está transformando ele. Por isso que Moisés, quando desceu, a especialidade do 10 também, quantos são os mandamentos? Representa que você já passou todos os preceitos da energia para você poder ter consciência. Por isso que quando você pega os famosos 8 passos, já vou chegar no 8 daqui a pouco, os 8 passos da Yoga de Patanjali, os 2 primeiros são quíntuplos dos 8 passos. Então você tem o primeiro passo, que é Yama, e o segundo Niyama. Yama representa os 5 passos de tudo que você pode fazer, que você deve fazer e potencializar em você. E Niyama, tudo que você não deve fazer. Então são os preceitos dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. Que quando Moisés desceu a montanha, o que ele fez? Ele chegou e ele viu que o que eles fizeram? Moisés foi tentar se conectar àquela força causal de Deus, que não tem forma, que veio como um raio para ele também, que veio como uma força, uma energia
que escreveu os 10 mandamentos para que o povo hebreu seguisse. Quando ele chega, transformaram o quê? Deus em bezerro e essas coisas. Ou seja, perderam todo o trabalho que Moisés estava fazendo com eles. O que ocorreu? Teve que voltar do zero. Não é? Terrível, isso, terrível, terrível. Que onde que estava Canaã dos hebreus? Onde que estava? Que Moisés ficou quantos anos peregrinando no deserto com eles? Por que 40? Quantos dias Cristo medita no deserto? Por quê? 4. Você está no jogo humano. Por isso que toda e qualquer magia hoje, você tem que ter 4 consciências movimentando a roda como um quinto, que é a formação de uma quinta coisa. Senão a magia não tem sentido. Ela se torna inócua, ela se torna sem um porquê. Que o número da Terra, segundo os hindus, 432. Soma aqui. 4, 3 mais 2. 9. Olha o 9 como padrão aí. Que é 432 mil anos que nós chamamos de Kali Yuga, ou a Idade de Ferro. Né? Ou a Idade de Ferro. Mas esse 432, na verdade, que seria o grande ano da Terra, é a quantidade de tempo que a Terra vai ter. 4 bilhões 320 milhões de anos, é o quanto nós vamos durar. Nós estamos quase chegando a 2 bilhões de anos, conforme o calendário teosófico. E tem gente que ainda tem coragem de falar de final do mundo. Chegamos na metade agora, na metade de todo esse processo. Então ainda existe muita lenha para queimar. E tudo tem sempre o 4, que oculta de uma determinada forma o 9. Então veja se você tem 4 ou 9 na sua data de nascimento como um todo. Eles vão lá, como isso? Esquece dia, mês e ano. Vê se o número está lá. Você conhece o número 4? Olha. 4 não está? Então não está. Então você vai, tem outro. Tem outro. Vocês estão entendendo? Então assim que oferece abstração. Primeiro a gente vai fazer essa realidade chapada, que vai do 0 ao 9, não tem como fugir disso, e depois a gente vai partir para as abstrações, onde a gente vai unificar e dar outros dados para vocês abstraírem. É muito bacana isso. Então vamos lá. Voltando para o 0. Como eles nos ensinam, quando Deus ele é um pensamento, os teósofos chamam ele de substância primordial, não possui forma. Os cabalistas chamam de Ein Sof Or, se você quiser. Se você quiser, os hindus chamam de Tati. Quando essa consciência quer ter um sentido de manifestação, é formado um portal nessas dimensões espirituais. E esse portal é formado como? Com esse símbolo aqui, é aqui que inicia-se o 0. O 0 que cria o nome de vários adeptos e seres especiais que se manifestaram no Oriente. Zoroastro. Quem que é o Zoroastro? Zaratustra. Quem é Zaratustra? Zoroastro. Nós tivemos uma série de Zoroastros, que quando eles falavam em nome da consciência que eles representavam, eles estavam representando essa força, que é o primeiro portal que vem do mundo imanifestado para o mundo que terá uma potencialidade. Então o 0 seria o primeiro portal existente em todo o mundo causal para que ele tenha um sentido aqui na face da Terra. E daqui começam a sair o quê? Seteiras do quê? De vida. Seteiras de vida. Então, ó, fica a dica. Olha o 0 aqui, vocês entendem agora essa sequência numérica que é simplérrima e ao mesmo tempo tem tudo aqui. Tudo. É o 0 iniciando a sua criação, saindo de Tat, de Parabrahma, de Ein Sof Or, de oceano sem praias, oceano sem limites, emanando as suas forças de vida, que são o quê? Se aqui Deus está falando, cria-se a realidade do mundo manifestado. E ele manda essa energia saindo desse primeiro portal, que é a força do 0. Essa energia primordial que ele está lançando não tem consciência ainda, então ela é energia somente. E como que ela adquire consciência? Você pega todos os reinos e as próprias reencarnações. Se você, em vez de falar reencarnação, coloca modelar a forma. Um exemplo, o reino vegetal, ele não vem a árvore, não tem o tempo de vida dela e não acaba, sim ou não? Aí ela vai retornar como consciência numa próxima realidade, então aqui ele está voltando à forma. É o movimento do 0. É o movimento do 0.
Por isso, outra charada para vocês, para quem tem 9 agora também. Ó, 9 é o número do homem ou da mulher perfeito. Porque representa que você está num determinado estágio, que você está fechando um ciclo de energia para a consciência. Entenderam? Quem tem 9 aí, não adianta ter 6 e colocar o contrário. 6 é muito bom também. O 6 é muito bom. Eu só estou dando um lado oculto para vocês. Ó. Olhando uma data de uma pessoa, você já se consegue desenhar possivelmente muito do que ela foi, muito do que ela é e muito do que ela está fazendo. Com esse dado que eu estou dando para vocês. O 9 sempre é um número de fechamento de ciclo, porque ele traz o 0 e ele vai adiante. Quer ver um exemplo agora para vocês matarem a charada? E quem nasceu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, já traz experiências dentro de si que já está trabalhando como consciências nessa vida. Quem você vai falar que é melhor ou pior? Não dá para você falar. Porque aquele que depois encerrar o ciclo de experiências ativas, vamos dizer assim, que vai acontecer? Ele vai voltar para o 0. Que são as reencarnações. Que você vai fazendo e você vai construindo as pendências. Daí que vem o mistério do que seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, na minha visão, para você fazer um trabalho bacana, um trabalho sério, o primeiro passo é você entender o sentido oculto do 0 até o 9. Que são eles que constroem todos os outros números. São eles que constroem todos os outros números e eles são especialíssimos. Quer ver um exemplo? Se você pega a repetição do 1, só falando um pouco da especialidade desses desdobramentos. Se você pega o 11 é o padrão do meio exato dos 22 arcanos ou das 22 realidades celestes que eu falei para vocês. Divide 22 por 2, quanto que dá? 11. Procurem. Poucas pessoas conhecem isso. Alguém já ouviu falar nos manuscritos gnósticos de Cristo? Transfigurados? Eu falei aqui, né? Alguém já ouviu falar disso aqui? Ó? Pistis Sophia. É o segredo do 11 ou Sofia. Alguém já ouviu falar em Pistis Sophia? Sofia? É, mas vamos entender o que é Pistis Sophia ou Sofia. Está ligado ao poder do 11. Poder do 11. Quando Cristo ele ressuscita, nós estamos até vivendo esse momento agora. Quando ele ressuscita, o que acontece? Ele continua mandando mensagens para os apóstolos durante 11 anos. E desses manuscritos, que 11 anos representam o quê? Eu dou a metade do caminho dos 22, o restante é a consciência de vocês, através da minha revelação, formará o 22, que é o propósito de todos vocês, como apóstolos meus, que devem ser adeptos ou seres humanos ou homens perfeitos. Então existem esses manuscritos gnósticos de Cristo, que se chama Pistis Sophia ou Sofia, tanto faz a forma como você pronuncia, que a gente chama que representa o Cristo transfigurado. O que seria ele? Depois dele ressuscitado, durante 11 anos ele continuando o processo de revelações para os seus apóstolos. Esse é o mistério do 11. Quem traz o 11 em si, traz a força dessa realidade, que está ligada a esse padrão fantástico. Por isso que é um número de poder também. Agora veja que interessante, quando você estuda um pouquinho, tem até na internet alguma coisa, ou Sofia, você vê que Sofia é uma garota, que ela está num 12º degrau de hierarquia ou consciência, que quando ela observa para baixo, que ela deixa de louvar a Deus, ela vê um leão chamado. E esse leão, essa face de leão, é a própria alma dela imperfeita, então ela cai, ela volta, ela estava no 13º e ela cai, ela volta para o 12º e vai adiante. Esse leão é o segredo do arcano 11. Procurem o arcano 11, você vai ver que tem uma dama, que é Sofia, abrindo a boca do leão, que é o domínio da paixão dela. Então, o que Cristo passou como transfigurado durante 11 anos para os seus apóstolos, através desses manuscritos fantásticos, o que representava? Representava ele mostrando o aperfeiçoamento ainda da alma humana que deveria passar por todos os apóstolos e todos os grandes seres que ali estavam. Então, o 11 traz essa realidade, o 11 traz essa força. Pega o 22 eu já falei. O 22 eu já falei, a força que ele tem representa a realidade do fechamento total de um processo. Fica a dica para quem tem o 22 aí.
Você pode ter o 22 na redução do seu ano. Você pode ter o 22 na redução total do seu número. Vamos supor, você nasceu, quer ver um exemplo? Não sei se vai dar 22, ó. Você nasceu dia 1/9/1999. 0 mais 1, mais 0, 1, mais 10. Então, eu estou falando soma um atrás do outro. Um atrás do outro. 10, 11, 11 mais 27, não é isso? Vai dar quanto? 11, 27, 38, não é isso? 11 mais 27, 38. 11 mais 27, 38, né? 38. Você vai ter que reduzir. Você não vai ter que reduzir? Todo e qualquer número que passar de 22 tem que ser reduzido. Todo. Para você entrar na numerologia cósmica e verdadeira.